Enquanto os irmãos encontram aí a passagem bíblica, Gênesis 29, de 1 a 14, eu quero dar aqui um breve esclarecimento. Alguns irmãos têm procurado a minha filha, a Helena, para perguntar sobre o meu site. Eu abri um site recentemente na internet chamado Gran Conato Teologia. Esse site, Gran Conato Teologia, não é um site da igreja, não é nenhum projeto da igreja, não é nada ligado ao ministério aqui da igreja. É um site, é um projeto da minha família, eu, minha esposa e a minha filha Helena. A Sofia não está ajudando porque ela está se preparando para o vestibular aí, então ela não participa e não tem tempo de nos ajudar nisso. Mas é um projeto da família, nosso, particular. O objetivo é oferecer cursos ali. Estamos oferecendo um curso de história eclesiástica lá. Os irmãos têm visitado o site e têm perguntado. Eu não tenho falado aqui sobre esse site porque eu não acho conveniente ficar falando e mostrando slides, e explicando e convidando os irmãos para participar. Eu não acho isso conveniente fazer isso aqui. Então, os irmãos que têm procurado, os irmãos que estão interessados e vêm falar tudo mais, a orientação que eu dou é que obtenham as informações com a minha filha Helena, que é a menina, a moça que está coordenando esse site. A Helena está lá, fique de pé, Helena, por favor. Ali está a Helena. Ela é quem coordena esse site. Pode sentar, filhinha. Ela que coordena tudo lá, ela que cuida de tudo. Eu só sei dar aulas, só sei fazer isso. Mas ela tem coordenado tudo lá. E os irmãos tiverem interesse, quiserem conhecer, quiserem saber detalhes sobre esse site, o que é oferecido, os cursos, ou o curso que está sendo oferecido ali, conversem com a Helena. A Helena vai explicar tudo para vocês. Tanto os irmãos aqui da igreja, como os irmãos que estão nos acompanhando agora pela internet, podem entrar em contato com a Helena. E com isso, então, você poderá... você tem o número do WhatsApp no site, o WhatsApp que a Helena responde, vocês que estão assistindo pela internet, e entrando em contato com ela, então, pelo número do WhatsApp que está no site, você pode, então, tirar suas dúvidas e saber de que se trata esse site, Gran Conato Teologia. Lá você terá as informações e a Helena pode ajudar você também. Ok? Vamos, então, caminhar em Gênesis 29, versículos 1 a 14, Gênesis 29, de 1 a 14, caminhando aí na história de Jacó. Diz assim o texto em Gênesis 29, de 1 a 14. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou, e eis um poço no campo, e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhes Jacó: meus irmãos, de onde sois? Responderam: somos de Harã. Perguntou-lhes: conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: é ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos. Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Não o podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço, e lhes demos de beber. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço, e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel, e erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão:
de fato, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Irmãos, nós estamos aqui diante do início da vida de Jacó em Padã Arã. Padã Arã é uma região, não é uma cidade, é uma região que é uma planície, uma grande planície que fica no leste da Turquia, fronteira com a Síria, na verdade é sudeste da Turquia, fronteira com a Síria, e nesta região, Padã Arã, existia lá uma grande cidade, uma das cidades principais, que era a cidade de Arã. E essa cidade de Arã era a cidade dos ancestrais de Jacó. Jacó foi para lá com o objetivo de encontrar, entre outras coisas, além de fugir de seu irmão, Esaú, ele foi para lá para também constituir família entre as pessoas ali da sua família. Os irmãos devem se lembrar disso porque nós estudamos já em Gênesis 11, no versículo 31, nós aprendemos de onde saiu Abraão, que era avô de Jacó. Em Gênesis 11, 31, nós lemos o seguinte: tomou Terá a Abrão, seu filho. Aqui nós temos aqui os ancestrais de Jacó. Terá, seu filho Abrão, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, isso na parte sul da Mesopotâmia, onde hoje é o Irã, onde hoje é o Iraque, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, diz aqui o texto, onde ficaram. Essa Arã é onde agora Jacó chegou. Jacó chegou agora nessa Arã, nessa cidade de onde saíram os seus ancestrais, os seus antepassados, o seu avô Abrão morou ali e saiu dali depois e foi para Canaã. Vejam no capítulo 12 essa dinâmica. A família de Terá, seu filho Abrão, seu filho Arã, chegam a Arã e depois Abrão vai embora de lá. Vejam o que diz aí o texto no capítulo 12, diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vejam 4 agora. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Arã. Então vejam aí a cidade de Arã sendo o local de onde Abrão saiu e foi para Canaã. E ali ele deu sequência ali à sua história, teve seu filho Isaac constituiu família ali também, indo buscar a sua esposa Rebeca em Arã também, e agora temos Jacó em Arã. Os irmãos têm aí um mapa que será projetado, para que os irmãos tenham alguma ideia desses lugares todos aí. Os irmãos estão vendo aí o mapa, dá para ver dos dois lados, dá para apagar a luz, por favor? Os irmãos têm aqui, nesse pedacinho aqui, os irmãos têm aqui, eu tenho que escolher um lado para apontar aqui. Todo mundo está vendo desse lado aqui? Posso usar esse lado? Todos veem? Os irmãos estão desse lado, conseguem ver? Conseguem? Ok. Então, os irmãos têm aqui, aqui o Mar Morto, aqui em cima o Mar da Galileia, bem pequenininho aqui. Esse trechinho que nós temos aqui é Canaã. Nós temos aqui a terra onde viveram os patriarcas. Abraão partiu de Arã e foi para essa região, que hoje nós chamamos de Israel. É um país chamado Israel. E Jacó saiu daqui, do sul aqui de Israel, na parte mais sul aqui de Canaã. Ele saiu daqui e o objetivo dele era empreender uma viagem mais para o lado oriental, indo mais para essa direção, mais ao norte,
e um trajeto de cerca de 800 quilômetros a pé, sozinho. Nós já estudamos isso, já vimos esses detalhes todos acerca da viagem de Jacó, e o objetivo dele nessa viagem era chegar aqui, na região de Padã Arã, aqui onde eu estou circulando aqui com essa luzinha vermelha. Aqui a região de Padã Arã, as planícies aqui de Arã. E essa região hoje corresponde, aqui a parte mais sul, corresponde à Síria, e aqui onde está o pontinho vermelho aqui, a cidade de Arã, que fica na parte sudeste da Turquia. Foi aqui então que Jacó chegou. Foi daqui que Abraão saiu para seguir em direção à terra que Deus prometeu aqui, Canaã. Ele saiu daqui com sua família, seu sobrinho e sua esposa, e vieram para cá, e foi para esse local que Jacó se dirigiu, fugindo da fúria de Esaú, seu irmão. E é aqui que ele vai constituir família também. Então aqui os irmãos têm uma ideia da geografia da nossa história. E é importante isso, porque os irmãos estão diante de fatos reais. Essas coisas não aconteceram no universo paralelo. Às vezes lemos a Bíblia como lemos as crônicas de Nárnia, como se esses lugares não existissem, como se esses lugares fossem pertencentes a um mundo ilusório, a um mundo que não existe, a um mundo tirado aí de fábulas, quando não. Esses lugares são lugares concretos, são lugares reais, são lugares históricos. É perfeitamente possível alguém hoje visitar esses lugares, conhecer esses lugares, estar lá, porque essas coisas que estamos lendo aqui não são fábulas, não são historietas, são fatos que aconteceram nesses lugares, que hoje nós podemos encontrar nos mapas aí de geografia. Nós podemos encontrar esses lugares todos aí. Então os irmãos têm essa informação, e os irmãos podem então se situar na história, vendo aí os lugares onde essas coisas aconteceram. O que nós temos aqui no texto que nós lemos, nós temos aqui alguns objetivos do escritor. Eu vou dividir o texto em 3 partes, como geralmente eu faço, mas hoje eu quero apontar algumas realidades ligadas ao texto a título de introdução. Porque esse texto tem alguns objetivos dentro do livro de Gênesis. E eu quero apontar esses objetivos aos irmãos. E eu vou apontar esses objetivos hoje, a título de introdução aqui a essa passagem, e depois, na semana que vem, nós vamos caminhar sobre cada um dos versículos. E nós vamos obedecer a seguinte divisão. O texto aqui tem 3, comporta 3 divisões. Aqui no começo da história de Jacó, em Harã, nós encontramos aqui, nós nos deparamos aqui com 3 encontros. E nós vamos então dividir o texto a partir desses 3 encontros. Em primeiro lugar, nós temos o encontro de Jacó com os pastores. E isso está nos versículos 1 a 8. E vamos estudar então esse primeiro ponto na semana que vem, o encontro de Jacó com os pastores, nos versículos 1 a 8, caminharemos versículo por versículo, conhecendo os detalhes dessa história e sua relevância teológica, doutrinária e a sua relevância literária também, aqui dentro do livro. Nós temos também um segundo encontro nos versículos 9 a 12, e o segundo encontro é o encontro de Jacó com Raquel, aquela que será uma de suas esposas. Jacó teve 2 esposas e 2 concubinas. Nós encontramos aqui, nós vemos aqui nos versículos 9 a 12, um segundo encontro, é o encontro de Jacó com Raquel, a sua esposa, a esposa que ele mais amava. E nós temos o terceiro encontro a partir do versículo 13, na verdade, versículos 13 e 14. Esses 2 versículos, 13 e 14, tem aí um terceiro encontro. É o encontro de Jacó com Labão. Então nós temos esses 3 encontros. O encontro de Jacó com os pastores, versículos 1 a 8. O encontro de Jacó com Raquel, versículos 9 a 12.
e o encontro de Jacó com Labão, versículos 13 e 14. E então, olhando para esses 3 encontros, vamos conhecer melhor e com mais detalhes aí essa história. Mas hoje, eu não quero olhar para cada um desses encontros, nós não temos tempo de explicar todo o texto aqui até o versículo 19, mas eu quero apontar para alguns objetivos desse texto que nós lemos. O objetivo, parece que o objetivo principal, um dos objetivos principais, ou talvez o principal dessa passagem que nós lemos, é mostrar como Deus começou a cumprir a promessa que ele fez no capítulo 28. Vejam o capítulo 28 e vejam o que diz o versículo 15. Vejam o que diz, 28:15. Diz assim: eis que eu estou contigo, é Deus falando com Jacó. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Ele estava começando a sua viagem rumo a Harã. Ele está em Betel, ainda na Palestina, na atual Cisjordânia. E te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Como essa promessa começou a se cumprir? O texto que nós lemos mostra, há vários sinais nesse texto, e nós veremos, na medida em que estivermos olhando cada um dos encontros, os 3 encontros que eu mencionei, nós veremos a forma como Deus começou a cumprir essa promessa de proteção. Eu não vou desamparar você, eu estarei com você. E nós podemos verificar a realidade disso, começando já a se aplicar, a se concretizar no texto que nós acabamos de ler. E de fato, quando nós seguimos na história, notem, Jacó permaneceu 20 anos em Harã. Nós percebemos ao longo dessa história, da trajetória dele, do período todo que ele permaneceu ali, nós percebemos constantemente, evidências constantes do amparo de Deus sobre a vida de Jacó, ele cumprindo essa promessa. Nós não podemos ler o capítulo 29, o capítulo 30 e até o capítulo 31, nós não podemos ler esses capítulos sem ter em mente a promessa de 28:15. Em 28:15 Deus promete, eu não vou desamparar você. Como nós podemos perceber, descobrir, detectar essa realidade se cumprindo na vida de Jacó? Lendo os capítulos 29, 30 e o 31. Lendo esses capítulos veremos, Deus de fato não desamparou Jacó conforme ele prometeu. Se os irmãos olharem o capítulo 31, vejam o capítulo 31, isso aparece no capítulo 31 de modo muito claro, é muito interessante observar isso. O escritor não deixou isso escapar. Vejam os versículos 5, 6 e 7 do capítulo 31. Diz assim: e lhes disse, Jacó falando com suas esposas, Raquel e Lia. Ele conversa com suas esposas no final da sua permanência em Harã. Ele planeja ir embora. Ele entende que o seu tempo em Harã chegou ao fim. Então vejam o que ele diz. Ele diz assim, no versículo 4, então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto de seu rebanho. E lhes disse, vejo que o rosto do vosso pai, aqui é Labão, não me é favorável como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo, ele diz. Ele reconhece que ao longo desses anos todos Deus o protegeu como havia prometido. Versículo 6, vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me tem enganado, e por 10 vezes me mudou o salário, para baixo, é claro, né? Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Ele está aqui recordando a realidade do cumprimento da promessa de Deus. Deus disse que não me desampararia, e Ele realmente tem feito isso, Ele tem me protegido, inclusive do meu tio sogro. O meu tio sogro tentou me prejudicar, mas o Senhor tem me protegido. Vejam também aí no capítulo 31, vejam os versículos 22 a 24, Jacó fugiu de Harã às escondidas, ele fugiu de Labão,
fugiu da cidade de Harã às escondidas, com sua família, com seus bens. E Labão saiu ao seu encalço. E vejam o que diz o versículo 22, 23 e 24. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço por 7 dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Ele está dizendo: não toque em Jacó, não ataque. Deus está protegendo Jacó no retorno para sua casa, como Deus havia protegido em 28:15. Vejam as palavras de Jacó, nos versículos 41 e 42, do mesmo capítulo 31. Diz assim, Jacó falando, aqui Jacó está falando com seu sogro, Labão. Tio sogro, Labão é irmão de Rebeca, mãe de Jacó. Então, ele está falando com o seu tio, que é seu sogro, porque ele casou com suas primas. Vejam o versículo 41. Jacó desabafando aqui diante de seu sogro. Diz assim: 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo, me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Ele diz: Deus cuidou de mim, porque nas suas mãos eu teria empobrecido, eu estaria agora voltando para minha terra miserável, sem nada. Sem contar o dano que você queria me causar agora, saindo aí ao meu encalço. O Senhor me protegeu. Ele prometeu que me protegeria lá no capítulo 28 em Betel. E ele de fato fez isso ao longo desses anos todos. Vejam no final da vida de Jacó, é muito lindo ver isso. Ele nunca esqueceu essa realidade. Nunca. Já velhinho, já nos últimos dias se despedindo, no apagar das luzes aí da sua vida neste mundo, Jacó, ele reúne seus filhos e ele abençoa os filhos de José. E vejam o que ele diz no capítulo 48, versículos 15 e 16. Vejam o que ele diz. Muito lindo ver isso. Os versículos 15 e 16 do capítulo 48 estão conectados com o capítulo 28, versículo 15. A promessa de Deus de proteger Jacó. Vejam 48, 15. Diz assim: e abençoou a José dizendo, isso aqui é Jacó, velhinho, abençoando seus filhos: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. O Deus que me protegeu, o Deus que me sustentou, o Deus que me tem livrado de todo mal até hoje, que Ele abençoe esses rapazes. É muito lindo ver isso, ver essa lição teológica, essa lição doutrinária que Jacó aprendeu. O Senhor prometeu a ele proteção, lá no comecinho da sua jornada com Deus, nos primeiros momentos da sua jornada com Deus. E o Senhor, ao longo da vida de Jacó, realizou essa promessa de protegê-lo, de estar com ele até o fim de sua vida. E ele reconheceu essa mão protetora, essa mão benigna, essa mão provedora. Ao longo de toda a sua vida, ele reconheceu isso, mesmo nos últimos dias de sua vida. Existe uma lição doutrinária presente aqui, uma lição que nós podemos extrair do texto, aplicá-la a nós, numa medida bastante substancial, e essa lição doutrinária, teológica, que não pode nos escapar quando nós estudamos Gênesis 29, uma lição doutrinária que não pode nos escapar é a seguinte: Deus é a única fonte de proteção que nós temos. Essa lição doutrinária teológica, ela
pode parecer uma lição simples, e ela é de fato uma lição simples, mas nós tendemos a esquecer as lições elementares da teologia cristã, da vida cristã, da palavra de Deus. Deus é a única fonte verdadeira, eficaz de proteção. E é importante sabermos isso, porque nós vivemos em uma época que está repleta, uma época repleta de perigos. Nós estamos aí saindo, parece que estamos saindo de uma fase muito triste, de ameaças horríveis, em virtude dessa pandemia que se abateu sobre o mundo. Nós perdemos entes queridos. Eu perdi meu pai, perdemos amigos, perdemos parentes, familiares, famílias foram devastadas. Tantos óbitos, tantas perdas, tantas lágrimas, tanto sofrimento. Muitos de nós adoeceram e ficaram com sequelas e sofreram bastante nos hospitais. E vivemos aí durante cerca de 2 anos debaixo aí da ameaça desse fantasma da pandemia. E todos com medo, todos preocupados, o que vai acontecer conosco, o que vai acontecer com os nossos filhos, com os nossos entes queridos, com as pessoas que nós conhecemos e que nós amamos e que são suscetíveis aí, são mais frágeis, mais suscetíveis a essa doença. E ficamos aí com medo durante um longo tempo. Nós agora estamos aí vendo se desenhar na política mundial, na política internacional, estamos vendo aí ameaças se desenhando aí no cenário, no horizonte aí, que parece distante de nós, mas não é, porque o mundo está pequeno demais. O mundo está muito pequeno, com todos os avanços tecnológicos. E nós ficamos pensando, será que nós estamos caminhando para conflitos muito mais graves? Será que chegaremos ao ponto de vivenciar, de sermos a geração que testemunha sérios conflitos nucleares, jamais vistos na história da humanidade? Será que veremos isto? E aqueles que são mais informados sabem que conflitos nucleares, mesmo distantes, ali na Rússia ou naquelas regiões, sabem que nós seremos terrivelmente afetados por essas coisas. Será que algum desses governantes, será que a conjuntura toda se formando aí vai levar a essa situação de extremo, trazendo prejuízos impensáveis para a humanidade e afetando todos nós em tudo, na nossa economia, na nossa saúde, no nosso dia a dia? Será que isso vai acontecer? E nós então olhamos para essas coisas e uma sombra de medo pode se insinuar aí no nosso coração. E essas coisas, esses temores, estão relacionados a coisas reais. Esses temores, quando se desenham em nós, eles se relacionam a coisas reais, que realmente podem acontecer. E nós podemos então entrar aí numa espiral de tristeza, de preocupação. Muitos crentes durante a pandemia se fecharam e começaram a sofrer terrivelmente com depressão. Eu visitei famílias durante a pandemia que estavam tremendamente mergulhadas em vales de tristeza, difíceis de sair, mergulhados ali, isolados ali, dentro de vales escuros, chorando, tristes, angustiados, adoecendo até de outras coisas por causa da angústia, da tristeza e do medo. Quando nós então, crentes que somos, nos deparamos com a história bíblica, com as intervenções de Deus na história, e o modo como Deus lida com a história humana, nós aprendemos que Deus é uma fonte de proteção. E essa verdade tão simples, essa verdade infantil, que as crianças estão aprendendo agora, que aprendem nos primeiros anos de vida, aqui na nossa igreja, essa verdade faz toda a diferença para nós. Porque isso que aprendemos aqui, que Deus fala a Jacó, não é algo que se restringe somente, quando lemos o ensino bíblico como um todo, aprendemos que isso não é algo que se restringe apenas a Jacó. Aprendemos que Deus protege sim o seu povo. Vejam o que diz o Salmo 121, é muito importante essa teologia, a teologia da proteção de Deus, a teologia de Deus como protetor. Deus protege o seu povo, Deus cuida de nós. Nós não podemos viver debaixo do medo. A teologia bíblica, ela é libertadora.
Nós não precisamos mergulhar aí em vales escuros, em poços escuros de medo, de desespero, de angústia, de incerteza, não. Nós temos realidades doutrinárias que fazem diferença para nós, no nosso coração. Vejam o que diz o Salmo 121, versículos 1 e 2. Diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Essa aqui é uma condição aqui dos cânticos de romagem, eram os cânticos que os peregrinos cantavam quando estavam indo para Jerusalém para participar de suas festas. Aqui, esse versículo 1, reflete um temor muito real nos peregrinos. Porque ele olha para os montes e pensa em socorro? Porque os montes eram os lugares onde os salteadores se escondiam para atacar os peregrinos. E os peregrinos tinham que atravessar os montes. Como vamos atravessar os montes? Os montes estão repletos de salteadores. E os salteadores sabem que nós estamos indo para Jerusalém para as festas. E eles sabem que nós temos que andar com os nossos recursos, com dinheiro, com bens. Eles sabem que para empreender uma viagem como essa, nós temos que carregar dinheiro. E eles estão à nossa espera, nos montes, escondidos ali. Como nós vamos encontrar socorro diante de bandos de salteadores violentos e cruéis? Diante de assassinos que nos atacarão com bastões, com espadas, com punhais? Como vamos encontrar refúgio, socorro, numa situação como essa? Estamos aqui peregrinando. Não somos homens de guerra, somos peregrinos, indo para Jerusalém para as festas de adoração. De onde nos virá o socorro? Estamos com medo. E então ele prossegue respondendo essa pergunta: de onde me virá o socorro? Ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu vou atravessar os montes, confiando no poder de Deus, confiando num poder tão grande, que foi capaz de fazer os céus e a terra. O seu poder é tão imenso, é tão grande, que ele fez os céus e a terra. E tendo feito os céus e a terra, ele mostra que seu poder é infinito. E esse poder infinito pode ser usado para me proteger enquanto atravesso os montes cheios de ameaça cruel. E é muito lindo ver isso. E nós temos que aprender essas lições. Quando atravessamos os montes repletos de ameaça aí ao longo da vida, temos que lembrar disso. De onde nos virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Qual é o seu medo? Qual é o seu medo? Você tem medo do quê? Avalie seu coração e veja qual é a sombra que o deixa entristecido, enregelado, atemorizado. Lembre-se, esses são os montes. Você olha para os montes e vem medo no seu coração. Descanse. De onde me virá o socorro? O seu socorro vem do Senhor. Ele é poderoso. Ele fez os céus e a terra. Eu estou numa fase da vida em que eu estou com medo da velhice. Estou com medo da velhice. Que estou muito perto dela. Alguns dizem que já estou no meio dela. Mas eu acho que ainda não. Eu acho que eu não sou um velhinho ainda. Né? Para algumas pessoas, para as minhas filhas, eu sou um ancião já, com um pé na cova e outro pé na casca de banana já. Né? Na visão das minhas filhas, já estou velho, decrépito, já nos últimos dias da minha vida aqui. Mas eu acho que eu não sou tão velhinho assim. Você acha, pastor Robson, que eu sou velho? Não, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas é natural nessa fase da vida que eu estou, e há outros irmãos aqui nessa fase da vida também, é natural nós termos medo da velhice. O que vai acontecer? O que vai acontecer comigo? Como eu vou me sustentar? Eu não quero depender dos meus filhos. O que eu vou fazer? Quando eu não puder mais ser produtivo, quando eu não tiver mais condições de produzir, eu não quero ser um peso para ninguém. E mais, e as doenças que virão? E as doenças que já estão começando a dar um tchauzinho para mim? Quando eu faço os meus exames, eu olho, sempre tem alguma alteraçãozinha. O médico olha e fala: está tudo bem, seu Marcos. Mas, eu falo, de novo esse mas. São as insinuações ali das enfermidades já aparecendo. E tudo isso vai gerando em nossa mente temores. Eu começo a fazer contas. Quanto tempo ainda tenho? Eu faço contas. E o que eu posso fazer nesse tempo? E vem temores à nossa mente. Mas a palavra de Deus é o remédio para esses temores.
Elevo os meus olhos para a velhice. De onde me virá o socorro? Quando eu for fraco, doente, sem poder produzir nada, sem poder produzir meu próprio sustento, enfrentando enfermidades e doenças, tantas coisas. De onde me virá o socorro? Resposta: meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. E esse Senhor disse: não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã, quanto ao que comeremos ou ao que beberemos, quanto ao que vestiremos. Não fiquem ansiosos com essas coisas, porque o Pai Celeste sabe que vocês precisam de todas elas, e Ele vai cuidar de vocês, porque vocês valem mais do que as aves, mais do que os lírios, coisas de que Ele cuida também. Então é maravilhoso ver isso. Isso traz alento ao coração e afasta o medo, afasta a tristeza. Na linguagem moderna, a teologia é terapêutica, ela cura os nossos temores. Vejam o Salmo 127, vejam o que diz, Salmo 127:1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Qual é a fonte primária, principal, essencial da proteção? Claro que precisamos da sentinela. Claro que precisamos de medidas de proteção humanas. Mas o texto diz que a fonte primária de proteção é o Senhor. Se Ele não proteger a sentinela, que é necessária, que não é errado não colocar sentinelas na cidade, mas o trabalho da sentinela será inútil se o Senhor não proteger a cidade. Qual é a fonte primária de proteção? A fonte primária de proteção é o Senhor. Se Ele não nos guardar, nenhuma medida que possamos tomar será eficaz. Nós confiamos no Senhor. Ele guardou Jacó, Ele pode nos guardar também se Ele quiser. Nós aprendemos em Hebreus, é um texto muito lindo, eu acho que esse texto nós devemos memorizar. Hebreus, no capítulo 13. Nós vivemos numa época de muita preocupação com a nossa realidade econômica. Nós vivemos preocupados o tempo todo com a nossa realidade econômica. Acabei de mencionar aí os meus temores da velhice, entre eles os temores relacionados a sustento. Vejam aí Hebreus 13, 5 e 6. Veja o que diz. Diz assim: é algo muito atual e muito relevante para a nossa realidade de hoje. Diz assim: seja a vossa vida sem avareza. Essa é uma orientação que é o avesso do que os mestres, os falsos mestres da prosperidade ensinam. Os falsos mestres da prosperidade dizem que você tem que ser avarento, você tem que querer ficar rico, você não pode se contentar com o que você tem, você tem que reivindicar riquezas e exigir de Deus, e olhar para Deus e falar: eu não aceito comer ovo frito, eu só aceito comer filé mignon, ovo frito não. E ensinam os crentes, ou sei lá o que, se é que podemos chamar de crentes, quem segue essas coisas, ensinam as pessoas a exigir, a orar desse jeito, se é que isso é uma oração. Eu não aceito essa realidade, eu não aceito esse tipo de comida, eu não aceito me vestir desse jeito, eu não aceito esse tipo de carro, eu quero ser rico, milionário, é isso que eu exijo, é o meu direito como filho do rei. Os falsos mestres ensinam essas mentiras, essas bobagens, essas blasfêmias. O autor de Hebreus mostra o contrário, ele diz assim: seja a vossa vida sem avareza. E vejam, contentai-vos com as coisas que tendes. É o avesso do ensino moderno. Contentai-vos com as coisas que tendes. Alegrem-se. Alegre-se com a casa que você tem, com o salário que você tem, com as roupas que você tem, com a comida que você come. Alegre-se com essas coisas. Não reclame por causa delas. Não fique o tempo todo, a vida inteira insatisfeito, triste, frustrado, dizendo que queria ter mais. Não é errado você buscar melhorar, não é errado isso, mas é errado você ter uma existência toda marcada por lamúrias, por reclamações, por uma postura de descontentamento marcando o seu semblante continuamente. Não seja assim, diz o autor de Hebreus. Não seja assim. É claro, a Bíblia ensina, se nós pudermos melhorar de vida, amém, desde que seja isso feito de modo honesto. Mas
a nossa vida deve ser marcada por contentamento. Contentai-vos com as coisas que tendes. E aí ele diz a base, o fundamento teológico e doutrinário desse contentamento. Não é um contentamento sem base, sem fundamento. Tem um fundamento doutrinário. Ele diz assim, ele tem dito, de maneira nenhuma te deixarei. Veja o que o Senhor diz ao seu povo. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Eu sempre estarei com você. Eu sempre cuidarei de você. Assim, versículo 6, afirmemos confiantemente, diz o texto, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, não temerei, não vou viver debaixo do medo. Que me poderá fazer o homem? Que venham guerras, que venham pandemias, que venha a velhice, que venham as diversas lutas da vida, as doenças e tudo mais, que venha tudo sobre mim. Eu sei, eu afirmo confiantemente, em meio às guerras, em meio às pandemias, em meio à velhice, em meio às doenças, em meio aos problemas, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Nada. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele protegeu Jacó ao longo de 20 anos. Ali, sofrimentos, lutas, injustiças, mas o Senhor o protegeu e há de proteger também o seu povo. É muito interessante ver a postura dos amigos de Daniel diante da fornalha ardente de Nabucodonosor. Vejam o que eles dizem em Daniel capítulo 3. Daniel 3. É muito interessante o que eles dizem ao rei. São muito corajosos, são jovens muito corajosos em Daniel 3. Os irmãos sabem o que acontece em Daniel 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua e exigiu que todos se prostrassem diante da estátua. E quem não se prostrasse diante da estátua seria lançado numa fornalha de fogo ardente. E eles não se curvaram diante da estátua. Quando tocaram os instrumentos, que era o sinal para que todos se curvassem, todos se curvaram. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram de pé e não se curvaram. O rei os chamou e exigiu que eles se curvassem. E eles disseram, não, nós não vamos nos curvar diante dessa estátua. E vejam como foi a resposta deles a essa exigência, no capítulo 3 de Daniel. Daniel 3, versículo 15. Diz assim, Daniel 3,15, muito linda a visão teológica, doutrinária desses jovens. Diz assim, Daniel 3,15, é o rei falando, é Nabucodonosor, o grande rei de toda a terra, falando. Agora, pois, estai dispostos, Daniel 3,15. E quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, que existe essa possibilidade de ele não livrar. Ele é soberano, ele faz o que ele quer. Eles entenderam isso. E eles prosseguiram dizendo, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles disseram, olha, Nabucodonosor, se Deus quiser nos livrar da fornalha ardente, Ele nos livrará. Ele tem poder para isso. Se Ele não quiser nos livrar, nós não sabemos. Não sabemos se Ele vai nos livrar ou se Ele não vai nos livrar. Não sabemos. Sabemos que Ele tem poder para nos livrar. Isso nós sabemos. E sabemos outra coisa. A outra coisa que nós sabemos, que temos certeza, é que nós não vamos nos curvar. São duas certezas que nós temos. Que se Deus quiser, Ele nos livra. E a segunda certeza, esses joelhos aqui não vão se dobrar para essa imagem ridícula que você fez. É isso. O que o rei fez? Imediatamente os lançou na fornalha. E eles saíram da fornalha sem
nada, nadinha, nenhum sinal de queimadura, nem os cabelos deles, nada, saíram ilesos da fornalha de fogo ardente. Incrível isso. E nós aprendemos uma lição importante aqui. Deus, se Ele quer livrar, Ele livra. E livrará de fato por meio do seu poder infinito. Se Ele não quiser nos livrar, nos momentos mais difíceis, se Ele decidir que não vai nos livrar, nós podemos afirmar com certeza, Ele continuará sendo o nosso Deus. E nós não vamos nos curvar a mentiras, não vamos nos curvar a convites falaciosos, a pecados terríveis, não. Ele continuará sendo o nosso Deus, seja qual for a decisão que Ele tomar em relação a nós. Nós aprendemos essa verdade maravilhosa. Mas existe algo mais que antes de eu encerrar aqui, eu quero apontar para os irmãos. Eu estou falando aqui, e parece que esse é o objetivo de Gênesis 29, quando fala sobre proteção. O objetivo aqui, o centro dessa ideia de proteção é a proteção terrena, é a proteção de perigos terrenos. É Jacó sendo protegido em sua jornada solitária. É ele sendo protegido de violências terríveis ao longo da jornada. É ele sendo protegido da morte numa terra estranha. É ele sendo protegido da fome, da miséria num país estranho, como estrangeiro vivendo ali. Eu mencionei aqui temores dos peregrinos indo para Jerusalém com medo dos salteadores. Mencionei temores relacionados à nossa vida. Mencionei a velhice, no meu caso. Temor de doenças, do tempo, de outros problemas. Mencionei temores relacionados à realidade política atual. Temores relacionados à pandemia que nos açoitou durante aí 2 anos pelo menos. Esses temores todos, pode acontecer de se instalarem nos nossos corações e nós temos que confiar. Deus é o nosso protetor, mas existe uma proteção que nós os crentes temos, que supera em valor muito mais essas outras proteções relacionadas à experiência comum da vida. E essa proteção que nós temos, uma proteção que ultrapassa em sua preciosidade a proteção dada a Jacó, e a proteção dada aos peregrinos no rumo de Jerusalém, e a proteção de Deus dada durante a pandemia ou durante as guerras. Essa proteção se relaciona ao modo como Deus nos protege de nós nos separarmos do seu amor por nós. E isso é muito importante nós acolhermos. Dentro da doutrina da proteção de Deus, existe uma dimensão que nós podemos experimentar e que é muito mais importante do que a proteção dos perigos desta vida. É a proteção que Deus dispensa a nós, é a proteção que Deus coloca sobre nós, que diz respeito a nos guardar de nos apartarmos do seu amor por nós. Deus nos protege de nos separarmos do amor de Cristo. E isso é importante aprendermos. Por quê? Porque existe na atualidade, em virtude do crescimento das heresias, das falsas doutrinas propagadas especialmente pelas igrejas novas, pelos pastores atuais, que têm se inclinado aí sobre doutrinas mentirosas e heresias destruidoras, tem havido uma negligência nesse campo. As pessoas dizem assim: olha, você tem que vigiar para você não perder a sua salvação. Você tem que proteger a sua salvação. Você tem que guardar a sua salvação e protegê-la. Como se você tivesse forças para proteger a sua salvação. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós aprendemos que na doutrina da proteção de Deus sobre o seu povo, existe a proteção de nós nos afastarmos do amor de Cristo. Ele nos protege disso. Ele nos guarda, para que nós não percamos o amor de Cristo por nós, e não percamos a posição que nós temos como salvos, herdeiros e crentes que somos. Vejam o que diz Romanos 8. É muito importante esse texto quando nós estudamos a teologia da proteção de Deus sobre o seu povo. Veja o que diz o texto em Romanos 8:31. Nós não podemos pensar na proteção de Deus como algo relacionado somente aos perigos desta vida. A proteção de Deus se expande, vai além disso, e alcança coisas muito mais importantes. Vejam de que Deus nos protege. E como isso ultrapassa em valor qualquer outro tipo de proteção. Diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? O que são estas coisas?
Estas coisas estão no versículo 30. No versículo 30 estão estas coisas. Vejam quais são estas coisas. Diz assim: aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Estas coisas. Que diremos à vista destas coisas? Que diremos diante do fato de que Deus nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou? O que diremos diante dessas coisas? Deus fez tudo isso conosco. O que diremos diante disso? Sabedores que somos dessas coisas, que Deus nos presenteou gratuitamente com tudo isso, nos predestinou, nos escolheu, nos chamou, nos justificou e nos glorificou e glorificará. Que diremos, pois, à vista destas coisas? E aí vem o seu ensino sobre a sua proteção, não agora no que diz respeito aos perigos desta vida, mas a outras coisas muito piores. Ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Resposta: ninguém. Se Ele nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou, sendo tão favorável a nós, o próprio Deus fez isso, quem será contra nós? Resposta: ninguém. Ninguém pode nada contra nós. E o texto prossegue: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Resposta: ninguém. É Deus quem os justifica. Se Deus os perdoa, quem os condena? Ninguém. Deus os perdoou, quem pode condená-los? O texto prossegue: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Vejam a proteção no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode separar você do amor de Cristo? Quem? Quem pode fazer com que você caia, tendo sido predestinado, tendo sido chamado, tendo sido justificado e tendo sido glorificado e caminhando para a glorificação? Quem poderá separar você do amor de Cristo? Tendo sido perdoado, tendo recebido a graça da sua redenção, quem poderá separar você do amor de Cristo? Quem? Resposta: ninguém. Vejam, será tribulação? Será que no meio da tribulação pode acontecer de você perder a salvação? Não. A tribulação não pode nos separar do amor de Cristo. Será a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, perigo ou espada? Essas coisas poderão nos separar do amor de Cristo? Resposta: não. Porque nós somos fracos diante delas. Nós somos fracos diante dessas coisas. Mas o Senhor nos sustenta, Ele nos protege, para que nós não caiamos da sua graça e não percamos o seu amor por nós. O seu amor por nós está protegido, blindado. Nada pode nos separar do amor dele, nada. Se dependesse de nós, diante da tribulação, da angústia, da perseguição, da fome, da nudez, do perigo ou da espada, diante dessas coisas, nós abandonaríamos a verdade, nós apostataríamos, nós viraríamos as costas para Deus e diríamos blasfemando que Ele nos abandonou. Mas o texto diz que nada disso pode nos separar do amor de Cristo. Ele nos protege, Ele protege o nosso coração, protege a nossa mente e nos mantém nos seus caminhos. Ele nos protege de nós mesmos, Ele nos guarda. A sua proteção ultrapassa tudo. Ele nos guarda na fé, nos guarda nos seus caminhos. O texto diz no versículo 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Nós atravessamos as tribulações, nós atravessamos os reveses, mas nós vencemos. Por quê? Por meio daquele que nos amou. Ele
nos protege da queda. Passamos por tribulações, passamos por apelos terríveis dizendo: abandone essa fé. Passamos por apelos terríveis dizendo: o Senhor não nos ampara, o Senhor não é fiel, o Senhor não é verdadeiro. Passamos por ataques assim o tempo todo, ameaças, mentiras, apelos à apostasia. Mas o texto diz: em todas essas coisas somos mais que vencedores. Por que somos vencedores? Por que vencemos tudo isso? O texto explica: por meio daquele que nos amou. Ele que nos ama nos protege da queda, nos protege de nós mesmos, nos protege da apostasia, nos protege de cairmos numa condição em que percamos o amor de Cristo por nós. O texto diz no versículo 38: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Cristo por nós. Ele nos protege das dificuldades desta vida quando Ele quer, como aprendemos com Daniel, com os amigos de Daniel. Nos protege dos perigos dos montes, nos protege dos nossos temores e caminha conosco o tempo todo. Ele diz em Hebreus: eu estou com vocês o tempo todo. Mas a sua proteção vai além disso. Ele nos protege do abandono da fé. Ele nos protege de cairmos da graça. Ele nos protege de perdermos o amor de Cristo por nós. Ele nos guarda em toda e qualquer situação. Ele nos protege disso também. E aqueles que Ele predestinou, aqueles que Ele chamou, aqueles que Ele justificou, Ele protege de tal modo que Ele um dia também os glorificará. Não aceite a mentira tola, blasfema e sem fundamento de que você tem que proteger a sua salvação, de que você pode perdê-la, de que se você pecar, você perde a salvação. Esqueça essas bobagens ensinadas por aí afora. A palavra de Deus ensina que o crente, ele tem uma vida reta não para preservar a sua salvação. O crente tem uma vida santa e reta não para proteger a sua salvação. O crente tem uma vida santa e reta porque a fé que ele teve o transformou. Fez dele uma outra pessoa. Ele não obedece para preservar a salvação. Ele obedece porque ele foi transformado. A fé o transformou. O Espírito Santo que habita nele o transformou numa nova criatura. E é por isso que ele obedece. Ele não obedece pensando em ganhar uma recompensa pela obediência. Se fosse assim, a salvação seria pelas obras. Mas não é por isso que ele obedece. Ele obedece porque ele foi transformado. Ele é uma outra pessoa, tem um outro coração, uma outra mente, uma alma transformada. E por isso ele obedece. A sua salvação é protegida. O próprio Cristo o protege. O próprio Cristo protege de tal modo que ele jamais poderá decair do amor e da graça daquele que um dia o predestinou, o chamou e o justificou e vai glorificá-lo um dia. Essa é parte da teologia da proteção de Deus. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa proteção. Ele nos protege dos temores que temos quando partimos para as nossas jornadas. Ao longo das nossas jornadas rumo a Harã, Ele nos protege. Mas não nos protege somente desses perigos que nós encontramos ao longo da nossa vida aqui. Ele nos protege também em sua graça. Ele protege a salvação que nos concedeu um dia, de modo que podemos caminhar seguros, sabendo que um dia entraremos na sua herança, graças ao seu cuidado e ao seu zelo por nós. Queridos, existe um outro objetivo no texto que está diante de nós, mas eu não tenho tempo de falar sobre ele agora. Nós vamos falar na semana que vem. E na semana que vem, então, entraremos também nos versículos que nós lemos hoje, os versículos 1 a 19. Nós vamos proceder agora à ceia do Senhor. Pastor Robson está com a palavra agora, vai proceder à ceia do Senhor, e na semana que vem nós vamos prosseguir nos nossos estudos em Gênesis capítulo 29.